Existe um paradoxo que define o Brasil. Um país que se apresenta ao mundo como a terra da alegria, do sincretismo e da cordialidade. E, no entanto, é um país afundado na violência brutal, na desigualdade mais profunda e em uma burocracia que parece existir apenas para emperrar a própria vida. Como essas duas coisas coexistem? Como podemos ser, ao mesmo tempo, a potência do instinto e a caricatura do artifício? O grande Ariano Suassuna, a analisar uma fala de Machado de Assis, nos deu uma chave para fazer uma reflexão sobre isso. Ele disse que não existe um, mas dois Brasis. O primeiro é o país oficial. De acordo com Machado de Assis, é um país caricato, burlesco. É o Brasil das leis que não pegam, das cerimônias pomposas, dos bacharéis que citam filósofos europeus sem entender a própria terra. É um Brasil que vive de aparências. O segundo é o país real. Este país é bom, é profundo e revela os grandes instintos da nossa gente. É o Brasil que não está nos palácios, mas nos morros, nos sertões, nas cozinhas e nos terreiros. Essa reflexão nos propõe que há uma divisão não acidental. Ela é um projeto. O país oficial sempre foi e se esforça para continuar sendo a parte mais branca, rica e privilegiada. E o país real, por definição, é o povo mais escuro, preto, indígena, mestiço e, consequentemente, mais pobre. Hoje vamos dissecar essa farsa. Vamos entender como o país oficial não é apenas uma caricatura, mas uma invenção deliberada, uma invenção cultural forjada pela elite para negar a si mesma e ao povo que ela governa. Para isso, não usaremos apenas esse pensamento e essa crítica de Suassuna sobre Machado de Assis, mas iremos olhar isso uma lente um pouco maior do pensamento brasileiro, que vai passar por Dercy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. E, crucialmente, uma teoria do americano chamado Roy Wagner no seu livro A Invenção da Cultura, que nos ensinou sobre como e por que as culturas são inventadas. Em 1975, Roy Wagner publicou uma obra revolucionária chamada A Invenção da Cultura. A tese dele é, ao mesmo tempo, simples e demolidora. A cultura não é uma coisa que o povo tem, como uma bagagem. A cultura é um processo. Ela é constantemente inventada. E como ela é inventada? Principalmente através do contraste. Quando um antropólogo ocidental vai estudar uma tribo na Nova Guiné, ele não está apenas descobrindo a cultura daquela tribo. Ele está, de certa forma, quando descreve essa cultura, inventando a cultura. Ele a define, coloca em caixas e compara com a sua. E no mesmo processo, ele inventa a sua própria cultura, porque ele só se entende como ocidental civilizado ou mesmo moderno, porque agora ele tem o outro que é tribal, o outro que é primitivo, contra a sua própria existência para definir. Agora, vamos tentar aplicar isso no Brasil e tentar enxergar como esses aspectos fazem parte da nossa história. A elite brasileira pós-independência, a elite do Segundo Reinado e da República Velha, se viu diante de um problema existencial. Ela governava um país cuja vasta maioria era composta por ex-escravizados, negros livres, mestiços e indígenas. Um país cuja cultura real era formada no batuque, na umbanda, no feijão com farinha e nas práticas de culturas populares. Para essa elite, que se via como branca e europeia, essa realidade era insuportável. Era a negação do seu próprio projeto civilizatório. Mas então, o que fazer com isso? Essa elite usou o mecanismo descrito aqui por Roy Wagner. Eles inventaram uma cultura para si mesmo. Essa invenção não buscou sua inspiração na Europa real, a Europa agrária, pobre, suja, mulamba. Não, ela se inventou a imagem de uma outra invenção, a ideia de uma Europa suprema, a ideia de Belle Époque de Paris, a Veneza dos canais, a Londres das finanças. A elite brasileira importou as características da poesia europeia, da arquitetura neoclássica para seus teatros. O fraque e a cartola para usar sobre um calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Isso é o país oficial. É uma cultura inventada, caricata, por contraste. Ela se define contra o país real. O oficial é civilizado porque o real é bárbaro. O oficial é culto porque o real é ignorante. O oficial é branco, mesmo quando não é, porque o real é preto.
O historiador Caio Prado Júnior, no seu livro A Formação do Brasil Contemporâneo, nos dá uma base econômica para isso. Ele argumenta que o Brasil nunca foi projetado para ser uma nação em si. Ele foi criado com o sentido da colonização, uma empresa destinada a fornecer produtos para o mercado externo, coisa que acontece até hoje. Nosso país agrário, atrasado, exportando commodities e não se desenvolvendo enquanto nação. A elite brasileira, herdeira dessa lógica, nunca teve um projeto de nação. Sempre foi como o Darcy Ribeiro descrevia, um patronato que viu o Brasil apenas como uma fonte de riqueza a ser explorada. Sua lealdade não estava com o povo aqui, mas com os centros de poder em Londres e Paris. Portanto, sua cultura inventada, seu país oficial, era apenas a interface administrativa e social dessa exploração. Era uma fachada para inglês ver, uma expressão, aliás, que define perfeitamente o conceito. Se o Brasil oficial é essa invenção burlesca, o que é o país real? Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes do Brasil, nos apresenta uma figura central para entender este país real, o homem cordial. Muitas vezes mal interpretado como homem bonzinho, o homem cordial de Sérgio Buarque é o oposto. Cordial vem do latim cor, coração. É um homem que age pelo instinto, pela emoção e pela afetividade, e não pela razão impessoal. Para o homem cordial, os laços de família e de amizade são infinitamente mais importantes do que a lei. O país oficial tentou, e ainda tenta hoje, impor uma burocracia, a lei impessoal, o Estado moderno europeu. E o que aconteceu? Acontece a farsa. A lei não pega, porque ela entra em conflito direto com o país real, que opera na lógica da cordialidade, movido pelas emoções e por relações interpessoais. Onde a lei oficial diz é proibido, o homem cordial no país real diz para você, eu dou um jeitinho. Onde a lei diz, todos são iguais perante a lei, o homem cordial pergunta, você sabe com quem você está falando? Suassuna via isso em Machado de Assis. Machado, sendo um mestre da ironia, usava a forma elegante e europeia do romance para expor a podridão moral das elites cordiais, que fingiam ser civilizadas. Mas, em Darcy Ribeiro, quem nos dá uma dimensão mais profunda, ao mesmo tempo, mais dolorosa e esperançosa desse país real. Em O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro descreve o Brasil como uma moenda, uma máquina de moer gente. De um lado, entram os portugueses aventureiros, os milhões de africanos de diferentes etnias sequestrados e as centenas de nações indígenas que viviam aqui. O que saiu do outro lado? Um novo povo. Um povo que não era mais indígena, nem africano, nem europeu. Um povo mestiço na pele e, mais importante, na alma. Este povo novo é o país real. Enquanto a elite do país oficial inventava sua cultura olhando para Paris, o país real inventava a sua na sobrevivência. Ele inventou o sincretismo religioso, fingindo rezar para os santos católicos para poder cultuar seu orixá. Ele inventou o samba, transformando a dor do cativeiro e a perseguição policial em ritmo e festa. Ele inventou uma língua portuguesa errada, mas que é, como dizia Oswaldo de Andrade, gostosa, cheia de neologismos, flexível e viva. O país oficial via tudo isso como bárbaro. Proibiu o samba, perseguiu o candomblé, ridicularizou o falar errado do caipira e do favelado. Mas, como Suassuna disse, os instintos desse país real eram fortes demais. Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande e Senzala, embora hoje muito criticado por seu mito de democracia racial, foi talvez o primeiro a mostrar como o país real, a Senzala, invadiu e dominou o país oficial, a Casa Grande, por dentro. A elite branca podia usar fraque e comer com talheres de prata, mas a comida que comia era comida temperada pela mão negra. A música que ouvia podia ser o polka europeu, mas seus filhos eram amamentados por amas de leite negras e adormeciam ouvindo cantigas africanas. A sua religião era o catolicismo romano, mas seu medo era do corpo fechado e do mal olhado, puras invenções do país real. A elite do país oficial é, portanto, uma farsa em dobro. Ela finge ser algo que não é, a europeia, e ao mesmo tempo, negativamente, aquilo que ela é, profundamente africanizada e indígena. Agora, voltando a Machado de Assis, nos perguntamos por que Suassuna o usa como uma chave.
Porque Machado de Assis é o mestre da sátira dessa invenção. Ele era o homem do país real, neto de escravizados, mulato, pobre, que dominou como ninguém os códigos do país oficial. Ele se tornou o presidente da Academia Brasileira de Letras, o símbolo máximo dessa elite letrada. E o que ele fez desse púlpito? Ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é o país oficial, encarnado. Ele é o herdeiro rico, o bacharel inútil, o filósofo de botequim, um homem que não fez absolutamente nada de produtivo na vida, exceto inventar Brás Cubas, uma cura para a melancolia que nunca curou ninguém. Brás Cubas é a caricatura. Ele vive de aparência, de citações em latins, de casos amorosos furtivos, de pequenas vaidades. O país real, o país do trabalho, da dor, da escravidão que pagava por seu luxo, mal aparece nessa narrativa. E quando aparece, é como uma nota de rodapé, como na figura de Prudêncio, o escravo que ele torturava e que depois de livre, compra seu próprio escravo para torturar. Machado não denuncia o país oficial como um sermão. Ele o faz com uma ironia tão fina que a própria elite aplaudiu, sem perceber que o retrato na parede era o seu próprio espelho. Ele expôs o burlesco de que fala Suassuna. A crítica de Suassuna, fundamentada pela teoria de Roy Wagner e mapeada por Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, entre outros, não é uma reflexão sobre o século XIX. Ela é a explicação trágica do Brasil de hoje. O Brasil oficial continua aí. Ele está nos telejornais que insistem em uma normalidade que não existe. Está no Congresso com seus rituais pomposos que decidem o destino de milhões sem nunca ter olhado para eles. Está na elite econômica da Faria Lima ou de Ipanema, que inventa sua cultura importando termos do Vale do Silício, enquanto ignora a potência inventada da favela ao lado. Este país oficial continua sendo uma invenção pálida, uma cópia mal feita, caricata e burlesca. Mas o país real também continua aqui, e ele é mais forte. Ele está no funk, no rap, no pagode, está na criatividade do gato de energia, na gambiarra que faz a máquina funcionar. Está na solidariedade das redes dos vizinhos que distribuem comida onde o Estado falha. Está na força do movimento negro que hoje se recusa a ser o outro na invenção de Wagner e passa a inventar a si mesmo em seus próprios termos. O país real é o Brasil que pulsa. O país oficial é a roupa de gala apertada de tão gorda que tenta, em vão, conter esse corpo. A grande lição que fica de Suassuna não é de desânimo, é um chamado à lucidez, é o chamado para pararmos de olhar para a caricatura e reconhecermos a potência dos instintos. O país real, o Brasil profundo, escuro e pobre, não é o nosso problema, é a nossa única solução. E antes de terminar, eu agradeço vocês que ficaram aqui e ouviram essa reflexão sobre o nosso Brasil. Mas se você quiser ajudar mais esse conteúdo, você pode aí seguir o canal e compartilhar com as outras pessoas para que elas possam por si só também desenvolver esse pensamento crítico desse Brasil que tanto amamos.